Esperar em Deus é não depositar a nossa esperança em nada que não seja o Senhor. Bom dia, graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos lá para mais um devocional. E só lembrando, as pessoas sempre me perguntam sobre os meus cursos. Nós temos 3 cursos: criação de filhos, homeschooling e a culpa é do meu corpo. Fala sobre TDAH, as ditas transtornos mentais, ansiedade, depressão, enfim. E para quem já é aluno, se você já adquiriu um curso, o segundo curso sai por apenas R$ 165. Entre em contato com a gente pelo nosso, ou lá no meu Instagram, ou pelo Zap, diretamente o Zap aí do nosso pessoal que atende a galera do curso. Vamos lá, Salmo 62. Somente em Deus a minha alma descansa, dele vem a minha salvação. Somente em Deus a minha alma descansa, dele vem a minha salvação. Às vezes, nós nem notamos, mas nós colocamos a nossa confiança em coisas ou em pessoas. Lembra, eu disse disse esses dias, ontem, anteontem, confiar somente em Deus não significa que Deus vai fazer a obra dele na nossa vida diretamente. Ele vai usar as pessoas inúmeras vezes. Mas às vezes nós confundimos o agente de Deus, aquele instrumento de Deus, com aquele que de fato toca o instrumento. Então as pessoas, ou enfim, em qualquer circunstância, são apenas instrumentos. Mas quem de fato toca a música da nossa vida é Deus. Então, por exemplo, a nossa inteligência, ou então a sua beleza, você é uma pessoa bela, a sua saúde, inúmeras vezes você está esperando sem notar em si mesmo. Você não entende que é Deus quem deu a saúde, quem deu a inteligência, enfim. E aí você acaba confiando em alguma dessas circunstâncias e acaba confiando em si mesmo. Então, quer ver? Um jovem que seja. Um jovem. Se ele perde a saúde, aí ele fica desesperado. Fala, e agora? Então, ou seja, ele estava depositando a esperança dele, a confiança dele, na saúde. Às vezes no dinheiro. Mas ele está tranquilo, por quê? Porque tem dinheiro. Perdeu o dinheiro, ele fala, agora acabou, agora não sei o que eu faço mais. Então, esperar em Deus é saber que Deus usa todas as coisas. O dinheiro, uma boa circunstância, a inteligência, beleza, força, pessoas para nos ajudar. Mas tudo isso vem de Deus. Elas não são coisas que existem por si só. Mas muitas e muitas vezes nós olhamos para a criatura e quase atribuímos a ela poder de criador. Então, Deuteronômio 8:2, por exemplo. Deus disse para o povo de Israel que deixou o povo passar fome para que o povo soubesse que nem só de pão viverá o homem. Deus queria mostrar, está vendo que vocês podem viver sem qualquer coisa, até sem comida? Vocês só não podem viver sem mim. Lembra quando Davi também disse, ainda que meu pai me abandone, tu me acolherá. Então, quantas vezes as pessoas, eles pensam isso, olha, se meu pai partir, aí eu não sei o que eu faço da minha vida. E mal entendem eles que o pai foi a provisão de Deus para você. Foi Deus quem proveu para você o seu pai. É verdade. Seria mais ou menos assim, ó. Você está no meio da mata, todo quebrado. E aí você ora a Deus. Você ora a Deus. E aí Deus envia alguém. E alguém vai lá e te salva. Se não fosse essa pessoa, você ia morrer. Mas quem enviou essa pessoa foi Deus. Mas aí pense que a partir dali, você começa a pensar, sem essa pessoa eu não vou sobreviver. Sem ela eu não sobrevivo, porque eu estava quase morrendo e ela me salvou. Então, você pensa, foi a sua inteligência que te levou ao seu trabalho. Aí você pensa, se por algum motivo eu perder a minha inteligência, acabou. A sua esperança está em outras coisas. Através da sua beleza você conseguiu casar. Enfim, qualquer coisa que seja. Pode ser um dom, uma boa circunstância ou uma pessoa. Que de alguma maneira Deus usou para te salvar. Quem salvou foi Deus. Mas Deus usou a pessoa, a inteligência, a beleza, qualquer coisa para te salvar, para te guiar.
Aí você vai e pensa, não, agora sem essa pessoa, se essa pessoa aqui que me salvou na selva morrer, eu estou perdido. Mas você não entende que quem levou aquela pessoa até você foi Deus. Então, seu pai. É verdade, sem o seu pai você não viveria. Pense bem, se você nascesse por si só, fosse largado na lata do lixo, você não sobreviveria por si só. Se não fosse o seu pai, sua mãe, você estaria morto. Então, é verdade, sem o seu pai e a sua mãe, você estaria morto. Mas quem proveu o seu pai para você? Foi Deus. Então, você pode viver sem o seu pai e sem a sua mãe. Você pode viver sem qualquer coisa. Um dia você estava... Paulo, eu falei disso semana... anteontem. Paulo fala, envie-me Jesus, conhecido como justo, porque ele é meu lenitivo. É Jesus mesmo, não é? Mas enfim, Paulo pede que envie um amigo para ele, um irmão em Cristo, porque era lenitivo, calmante. Então, quantas vezes Deus usa uma pessoa para te acalmar? Aí você pensa, agora sem essa pessoa eu não consigo ficar tranquilo. Aí você faz dessa pessoa um Deus. A sua esperança não está mais em Deus, está nessa pessoa. Então o ser humano, ele tende a criar ídolos. Lembra quando Deus proveu uma serpente de bronze? Todo mundo que olhasse para a serpente seria curado? Aí a partir dali o povo começou a adorar a serpente. Não foi a serpente que o curou, foi Deus. Mas aí o povo a partir dali começou a idolatrar a serpente. Então nós muitas vezes tendemos a fazer isso. Então lembre-se, esperar em Deus é saber, Deus usa inúmeras circunstâncias e pessoas para me salvar, mas é Deus quem usa. Eu posso viver sem qualquer uma delas. Eu posso perder qualquer coisa, mas o Senhor vai estar comigo. Porque até aquele dia que eu fui salvo para aquela pessoa, na realidade quem me salvou foi Deus através daquela pessoa. Então, quem me ajudou de fato foi o Senhor. Por isso eu não preciso ficar apavorado. O Senhor vai sempre cuidar de mim. Então, esperar em Deus é depositar no Senhor a nossa esperança total. Maldito aquele que confia no homem. Este é o sentido. Isso aqui não tem nada a ver com, por exemplo, né, esse texto, maldito o homem que confia no homem, muita gente interpreta assim. Não, eu não confio em ninguém. Por exemplo, eu na igreja, eu confio em todo mundo ali. Os irmãos que depositam dinheiro, os irmãos que... A nossa igreja, é óbvio, tem todo um sistema ali para a gente se precaver de desonestidade e tal, mas eu confio nos irmãos, eles falam, eu fui lá e fiz, eu acredito. Então, pessoas desconfiadas não são confiáveis. Elas desconfiam de todas, sabe por quê? Porque elas pensam assim, se fosse eu no lugar dele, eu ia fazer algo errado. Então, ele é tão maligno que ele vê maldade em tudo, então ele não confia em ninguém. Desconfie de pessoas muito desconfiadas. Então, esse texto, maldito o homem que confia no homem, não tem nada a ver com isso. Paulo, lembra que Paulo vai falar sobre isso? Ele fala das ofertas que ele recebeu e ele confiava nos irmãos, porque eles demonstraram que eram confiáveis. Então, não tem nada a ver com isso, tá? Então, esse negócio de maldito homem que confia no homem tem a ver com isso que eu estou falando aqui hoje. De depositar nossa esperança, a razão da nossa alegria, de falar, poxa, sem essa pessoa eu não sei o que eu faço. Sem essa circunstância, sem esse emprego eu não sei o que eu faço. Ah, eu sou surfista. Se eu não puder surfar mais, acabou para mim. Não, isso não existe. Isso não existe. A sua esperança está somente em Cristo. Deus não pode, por exemplo, usar uma música para te acalmar? Claro que pode. Deus não pode usar o surf. Você vai para a praia, ai, que gostoso. Mas é só Deus usando esses meios de graça. Mas são apenas meios de graça. A graça é o Senhor. Então, lembre-se, todas as coisas boas que existem nas nossas vidas são meios de graça. Não são um fim em si mesmo. Deus é um fim em si mesmo. Você pode viver sem qualquer uma delas. Então, não fique preocupado assim... E se um dia eu perder isso? E se um dia acabar aquilo? Não se preocupe. Não se preocupe. Algumas coisas que eu tenho certeza que você vai perder. A força, a beleza. Ah, meu Deus! Todos. Se você... Alguns, né, como eu, eles foram feios a vida toda. Então não vão sentir falta de nada, né? Mas alguns vão perder, né? Quer dizer, todos vão perder, né? Alguns nunca tiveram. Alguns nunca tiveram.
Mas todos vão perder. Não se preocupe. Não se preocupe. Aquilo que você tem em Cristo é maior do que aquilo que você não tem na vida. Eu espero somente em Deus. Deus é a razão da minha vida. É Ele que me mantém de pé. As pessoas, as circunstâncias, os talentos que Deus me deu são meios de graça. Meios de graça, porque Ele é a graça em pessoa. Eu falo isso no meu curso, A Culpa é do Meu Corpo, e falo na minha série sobre ansiedade. Como que isso aqui é a cura. Estou usando a expressão cura, não gosto dessa expressão, tá? Porque para mim ansiedade não é doença. Mas como que esse pensamento, que é a verdade, é a cura para a ansiedade. Muitas das nossas ansiedades têm a ver com isso. E se? A ansiedade tem como frase principal essa aqui, ó. E se? E se não der? E se? O crente, ele fala, não, Deus é comigo. Se eu perder isso, Deus vai prover outra coisa? Ele vai prover. Não existe preocupação quando Deus é o nosso Deus. O Senhor é o nosso Deus. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, te agradecemos por mais um dia, bendizemos o teu santo nome. Louvamos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito e ainda vai fazer em nossas vidas. Pai, fortalece a nossa fé a cada dia, para que possamos nos manter de pé, mais e mais, nos mantermos firmes, mesmo diante dos problemas mais terríveis. Que a tua graça seja conosco, que a tua mão poderosa esteja conosco, que o teu Espírito Santo, Pai, nos guie a cada dia, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe vocês. Ótimo dia.